Vamos ao mercado de commodities da Vida Luz. Vamos a Curitiba conversar com Maurício Bellinello. Vamos lá? Maurício, boa tarde. Como vai? Tudo bem? Fala, Braga. Boa tarde a todos. Bom, você viu aí o Ronaldo Coutinho trazendo informações dessa massa de ar polar nesse mês de novembro, totalmente atípico. Ele disse que nos últimos 35 anos não acompanhou nada semelhante. Isso pode interferir no mercado como um todo? Mercado climático ou não? Bom, se está interferindo, está para o lado oposto, porque está caindo. Né? Ou seja, a soja está caindo, o milho lá fora caindo um pouquinho, ainda que bem pouquinho, o trigo também caindo, tudo em torno de 1%, né? Não é uma queda relevante. Em torno dos $14 permanecemos na soja, contrato março e maio, 13,92, 13,99. Então está tudo muito dentro do normal mesmo. Sendo muito sincero, hoje o mercado acordou bem tranquilo até, de forma geral. Mercado de ações nos Estados Unidos praticamente trabalhando na neutralidade. Commodities também nem para lá nem para cá, petróleo meio para baixo, outro meio para cima. Então nada muito relevante acontecendo, só no Brasil mesmo, que a situação não está nem um pouco bonita, Braga. E antes de falarmos sobre essa questão da situação daqui dos preços, a situação aqui no país, o mercado sempre se antecipa. Se fosse para poder se antecipar e precificar essa temperatura mais baixa no mês de novembro, já estava acontecendo, invertendo essa queda, né? No mínimo, né? Zero dúvida. Se fosse uma... Lembrando, né, a perspectiva climática pode até gerar uma tensão, mas a não ser que tenha uma clara evidência de que isso vai gerar problemas, o mercado não se movimenta. O cenário mais comum que a gente vê no cenário climático, Braga, tem muito a ver, por exemplo, com o café, como aconteceu no ano passado, quando houve aquela geada pequena no sul de Minas, ali, no dia que veio a geada, o café acho que disparou 7% naquele dia, né? Então é isso, quando a evidência é de dano efetivo, né, o mercado reage. Quando é apenas uma perspectiva de que pode ter problemas em algumas regiões isoladas, aí a situação é como hoje, né? A soja literalmente caindo 1,5%. Bom, a soja cai, as demais commodities a gente observa. Aliás, da Vida Luz, coloca, por gentileza, em tempo real, só para que a gente possa só citar rapidamente, contextualizar essa nossa conversa com o Maurício. Olha aí, a soja, $13,75,25, 1,35 de queda em Chicago, o milho cai a $6,82,38, o trigo apresenta queda, $8,41,90, só o café, agora, o café inverte, né? O café inverteu em Nova York, 191,50 sobe, o açúcar a 18,12, algodão 76,13, esse despenca, você já chamou a atenção para o algodão também, o petróleo 84,53, ouro 1.654,65, cai 0,10. No mercado cambial, aí a contrapartida, né? O oposto. Aí a alta que a gente observa aí, bem expressiva, de 2,5% para o dólar, R$5,29, sobe 2,54. Na contramão, as ações negociadas lá na B3, o índice Bovespa apresenta queda de 3,28. Dólar sobe 2,5, índice Bovespa cai a 3,28 a 115.992 pontos. Tudo isso compõe esse cenário que você disse meio complicado para a situação aqui no país? Bastante, Braga. O mercado hoje, para você ter uma ideia, a Petrobras no mercado americano está caindo mais de 10% hoje, só hoje. Né? Ela perdeu só até agora mais ou menos 10 bilhões de dólares em valor de mercado em um dia, mais de 50 bilhões de reais até o presente momento em queda de valor de mercado na Petrobras. E isso está acontecendo basicamente em todos os lugares. Bradesco caindo 7, e Unibanco quase 7, quase 8, Vale caindo 6, Ambev caindo 4, ou seja, depois dos eventos de ontem, né, que foi noticiado no mundo inteiro, em quase todos os grandes portais de notícias financeiras que eu acompanho, foi noticiado o evento de ontem aqui no Brasil, e isso ficou muito, muito claro na dinâmica de hoje no mercado de juros, por exemplo, né, os juros do Brasil, os juros da dívida brasileira, né, que o Brasil paga para financiar, subiu bastante hoje, está um dia bastante estressado, e isso é uma má notícia, obviamente, né? O dólar está indo a reboque, mas é engraçado que o dólar hoje, tendo em vista o que ele está fazendo agora, e vendo, porque lembrando, hoje o dólar está subindo no mundo inteiro, não é só no Brasil.
um movimento menos intenso como a gente, mas hoje o dólar permanece naquela mesma conversa que nós estamos falando há muitas semanas já, que ele está bem comportado, por assim dizer, viu, Braga? Eu acho que em situações mais antigas ou em outros momentos, hoje era dia que o dólar tinha condições de ter passado dos 5,40, está ali na faixa dos 5,30, então não vejo nada de muito relevante acontecendo, diferente de sexta-feira, ou seja, estamos muito perto do que estava acontecendo desde junho, quando ele enroscou nessa faixa dos 5,30. Bom, antes de continuarmos, eu quero agradecer a participação de todos que estiveram conosco até o momento na TV Milagro, pelas parabólicas aqui no Brasil, mundo afora. Continuem conosco, a gente continua aqui pelo YouTube, do Tempo e Dinheiro, pelo Facebook, pelas mídias sociais aí do Tempo e Dinheiro, canal oficial, o site oficial do Tempo e Dinheiro e também o site Irmão Notícias Agrícolas. A todos que estiveram na TV Milagros, muito boa tarde, muito obrigado, hein? Bom, falando sobre essa questão do efeito Jefferson no mercado político, na política, teoricamente, o presidente Bolsonaro conseguiu contornar, né, essa situação, ao que tudo indica, politicamente falando. Mas esse efeito no mercado financeiro, que foi noticiado, como você mesmo disse, no mundo todo, está pegando, por dizer assim, entre aspas, usando um termo meio ralo. Sim, Braga, porque assim, ó, para além de todo o detalhe político que eu não vou abordar, porque eu não falo de política, né? O que acontece ontem, do ponto de vista do mercado, é uma percepção de medo mesmo, medo de fato, medo de verificação. O que o Brasil tinha de percepção de risco para os investidores na quinta-feira, na sexta-feira, hoje já é outra. E é por isso que a gente vê a Petrobras perdendo 10% do seu valor em um dia. 50 bilhões de reais a menos, né, em um simples dia. E isso é sinal claro de medo, ou seja, estão vendendo como forma de se distanciar um pouco mais. Obviamente que isso é um cenário volátil ainda, não é definitivo, mas tem outros desdobramentos, por exemplo, que a gente já está enxergando, que é no caso dos combustíveis, por exemplo, né? Nesse momento, Braga, a Petrobras teria que aumentar o preço da gasolina em, pasmem, 15%, nesse momento, em relação ao preço que está agora, né? E o do diesel, Braga, mais ou menos 15% também. Então, é aquilo que a gente fala, o discurso político vai valer para uns, mas no final das contas a economia quer saber de previsibilidade, né? O mercado de valores quer saber de previsibilidade e de controle. E um evento como o de ontem, por ter sido realmente muito grave, na minha opinião, né? Ele traz exatamente esse tipo de perspectiva que agora, suponhamos que a situação tivesse que ser resolvida e a Petrobras fizesse o que ela disse que tem que fazer, teremos 15% de elevação em ambos os combustíveis. Bom, independentemente da questão política, que está totalmente imbricada, relacionada com a questão econômica, sem dúvida, em época de períodos eleitorais, na reta final, sempre tem essa volatilidade no mercado, ou não? Não. Sempre a gente observa esse tipo de situação ou não? Não, Braga. Quando é alguma coisa relacionada à política, a gente enxerga em outros lugares que a gente gosta de lembrar, né? Bom, vou dar um exemplo para você. A volatilidade do dólar, que é o índice, é a referência de preços que precifica as opções, ou seja, quem quer fazer defesa de dólar, essas coisas, ela está mais alta por causa das eleições. Isso é típico, mas está mais alto há meses. Não é hoje que começou, ou seja, esse é um processo paulatino que vai subindo até as eleições e passadas as eleições, normalmente o mercado acalma de novo. Um efeito como o de hoje é realmente uma volatilidade causada por insegurança mesmo. O mercado financeiro fica com muito medo e por isso ele cobra mais para financiar a dívida pública brasileira, aumenta os juros, o dólar sobe porque as pessoas estão saindo do Brasil, uma parte do dinheiro que aqui está tem que sair do Brasil, isso provoca uma elevação da cotação do dólar e como as pessoas estão saindo, elas venderam algumas coisas, como ações de empresas e por isso as ações da Petrobras nesse momento nos Estados Unidos caindo mais de 10%, ou seja, é um movimento coordenado típico de medo, de percepção de risco aumentada frente ao país nesse momento e de novo, né, não é exatamente de se estranhar depois de um evento como aquele que realmente mobilizou uma atenção literalmente global sobre esse tema. E detalhe importante, tá? Isso ainda vem corroborado pela situação da China, né? Com o endurecimento da situação política na China agora, com aquele episódio no mínimo estranho, como o João comentou agora há pouco, né? Do presidente, o ex-presidente Hu Jintao,
que foi o presidente que foi antes do Xi Jinping ser arrancado a forceps de dentro da reunião do Partido Comunista Chinês, as ações chinesas nos Estados Unidos, Braga, só para te dar um exemplo, a AliExpress, a Alibaba, que é a maior empresa de varejo, está caindo 15% nesse momento. Existe um índice de ações chinesas negociadas lá também, está caindo mais de 5% agora, de todas elas, mais de 10%. Ou seja, hoje o estresse é duplo pelo Brasil e pela China, Braga. Bom, e aí é lógico, a Bolsa lá dos Estados Unidos apresenta variação positiva, até há pouquinho estava acontecendo isso, ou seja, os Estados Unidos estão sugando os dólares e aqueles investidores para lá também. É exatamente isso, Braga. O mercado americano subindo hoje, mercados emergentes, os maiores, Brasil e China, nesse momento, caindo forte, né? Sinal claro de medo. Pessoas fechando posições em países que são historicamente mais arriscados quando comparados aos Estados Unidos e indo em direção a gente brinca no mercado, né, que por lá é a matriz e aqui é a filial, pelo menos do ponto de vista do mercado financeiro, né? Também tenho que dizer que nesse momento, sendo bastante sincero, não vejo nada ainda que me cause algum tipo de temor com relação ao dólar no Brasil, tá? Ele está subindo hoje, mas ele está em 5,30, que é a cotação que ele estava na quarta-feira da semana passada. Então, realmente, não tem nada assim fora do normal. Para a gente dizer que o dólar realmente mudou de patamar, Braga, ele teria que ir lá para os 5,50 ou então abaixo de R$5. 5,30, 5,25 é exatamente o meio do caminho entre as duas pontas que seriam problemáticas. Nesse momento, realmente, para mim, ainda nada a fazer no dólar, nada de novo, pelo menos. Bom, sem muito susto, aliás, o mercado está assustado, né, com todas essas informações, mas o produtor observando isso, o dólar sobe, essas incertezas com relação ao crescimento da China, da economia da Europa, tudo isso interfere no mercado de commodities, é certo isso. E o produtor que está semeando a próxima safra, soja aqui no Brasil, né, aquele que está lá semeando, vem aí a safrinha, vem a safra de milho, vai colher o trigo, continua no foco, o que ele deve fazer? Deve se resguardar de que forma? Eu sei que é uma forma de chamar atenção, né, para os mecanismos de proteção de preços, né, de cotações, não? Eu acho absolutamente temerário que o agricultor, por exemplo, olhe para tudo isso que está acontecendo hoje e realmente acredite que ele tem controle sobre os seus próprios preços. Veja que um evento que tecnicamente não tem nada a ver com o mercado, não tem nada a ver com a soja, claro, né? Mas veja os efeitos que está tendo só sobre a Petrobras, por exemplo. 50 bilhões de reais a menos em um dia. Então, você tem que entender que você não é capaz de controlar seu preço. Não é. Você só toma preço. Ou seja, liga na cooperativa, quanto está pagando? Tanto. É isso. É tudo que você pode fazer com relação ao preço do ponto de vista do que você faz hoje. Então, o que eu espero de coração, eu venho aqui toda semana e sempre tem um evento novo que ninguém esperava e que sempre chacoalha o preço. E olha que legal, isso deveria ser encarado, na minha opinião, como uma oportunidade de você enxergar e falar, olha mesmo, bicho, o mercado pode ser que amanhã simplesmente despenque ou dispare e eu não tenho o que fazer. Eu só sou passageiro nisso. Que tal deixar de ser passageiro? Que tal finalmente entender que essas estratégias que todos os gigantes se utilizam, Cargill, Bunge, ADM, Cofco, todos os gigantes usam essas estratégias de defesa de preços todos os dias, na soja, no milho, no trigo, no boi, no dólar, ou onde mais você estiver no mercado de valores. Vem com a gente. João me convidou para construir um curso a 4 mãos, um curso de introdução de opções agrícolas, de commodities agrícolas, para você entender os primeiros passos sobre essas estratégias de defesa de preços, conhecer dinâmica de bases, conhecer como é que funciona no dólar. Vem com a gente dar os primeiros passos nesse curso que é baratinho, mas é muito, muito, muito importante. 3 aulas ao vivo, né, gravadas com você, tirando todas as suas dúvidas, e mais 10 horas de aula gravadas para assistir, para realmente aprender. Mas lembrando, tem que mandar uma mensagem de texto por WhatsApp para o Jefferson. Fala, Jefferson, quero participar do curso, me coloca lá no grupo. Provavelmente na semana que vem a gente já abre inscrições para a 9ª e última turma de 2022 do curso de introdução, Braga.
019 98907 8047. Esse é o WhatsApp, ninguém vai atender. Deixa lá sua mensagem, como o Belinello disse. Semana que vem certamente abrem as inscrições e o último curso certamente desse ano 2022. E só no ano que vem, se tiver uma nova turma, mas vamos lá, vamos aproveitar agora, finalzinho do ano, para poder traçar estratégias para 2023. Maurício, mais uma vez, obrigado pela participação. Até amanhã. Até amanhã, Braga. Uma ótima tarde a todos, viu? Igualmente.